Boa tarde, tudo bem? Como você está? Eu estou ótima. Nessa tarde de sol maravilhosa, mais uma vez estamos começando o nosso podcast. E hoje, com histórias de tirar o fôlego. Eu sou Genima Coelho e tenho a maior alegria de te receber aqui mais uma vez no nosso canal. Porque no mundo do empreendedor, as histórias são de tirar o fôlego. Realmente. Eu, como especialista de atendimento ao cliente, tenho muitas histórias para contar. E você? Será que você também tem histórias para contar? E você, Núzia, tem histórias para contar também? Boa tarde. Com certeza, Genima, com certeza. As histórias, elas fazem parte do ensino da humanidade, né? Sempre as pessoas, mesmo antes de saber se comunicar através da escrita, através de hoje, como nós temos toda essa tecnologia digital, a humanidade já se comunicava através das histórias. Os ensinos eram passados através de histórias. Me lembro bem de meu pai falando de uma bisavó dele, que ele chamava de mãe véia, se sentava e contava as histórias para as crianças. E essas histórias eram passadas para a mãe dele, para ele, e várias histórias foram passadas. Então, há necessidade realmente de se passar essas histórias para quê? Para que nós, enquanto empreendedores, não precisamos começar do zero, não precisamos começar lá atrás. A gente pode e devemos começar com esse ensinamento para frente. É do que a história nos deu, nos ensina, deste ponto em diante. E a nossa proposta hoje é essa, é de estar passando aqui para os nossos ouvintes esses ensinamentos. Eu sou Jeff Ganuzia Leite, analista de negócio, e convido vocês a ouvirem essas histórias que nós temos para contar hoje. Como sempre, lembrando que nos siga, se inscreva no nosso canal, JMUV Podcast, que entre em contato conosco através do e-mail contato@jmove.com.br. Também pode nos ouvir no Spotify, no Google Cast. Então, as redes sociais do Instagram, tudo. Vocês podem nos achar colocando JMove Podcast. Pois é, muito bem. Lembrando que no mundo do empreendedor, nós sempre enfrentamos desafios e temos também aquele contraponto da solução, da vitória. Não podemos esquecer disso. Por exemplo, vamos começar as histórias. O que é que acontece? Às vezes, você tem um bom produto, um bom serviço, mas não é muito ligado nos números. Aquela parte dos cálculos, das contas, o que é que acontece? É necessário termos aquele sentimento de quê? Comprometimento com o nosso próprio negócio. O comprometimento vai contrapor aquela certa indisposição com números, que alguns de nós temos, isso é natural, gente. Nós não estamos falando aqui, não, todo empreendedor ama números. Isso não é verdade. O que é que vai contrapor aquela parte dos números? A iniciativa, o comprometimento e utilizar tecnologias que nos ajudem. Planilhas de cálculo, utilizar a velha e boa calculadora mesmo, para ajudar ali, a colocar os dados dos gastos, dos custos, como nós já tivemos podcasts aqui falando sobre precificação. Muito vai bom. ajudar, né? Então, se você for lá, busque. Nós tivemos aqui uma convidada inspiradora, muito interessante, que nos mostrou como precificar um serviço que é bem complicado, mas faz parte do mundo do empreendedor. O aspecto burocrático, será que é o bicho de 7 cabeças? Também não. Cada país e os estados têm determinados aspectos burocráticos que temos que seguir. Já tratamos disso? Sim. Nós tratamos aqui no podcast sobre como abrir empresa. Formalizar a sua empresa. Ali tem várias dicas onde nos auxiliam. A gente não fica perdido. Onde começo e tal, para onde vou. Já tem uma linha também de raciocínio. Essa parte burocrática que é extremamente necessária. Vamos lá. Autonomia? Muito legal. Preciosíssimo. Um empreendedor tem autonomia? Sim. Porque ele pode definir em algum momento não trabalhar. Bem, hoje eu não vou trabalhar. Porém, essa autonomia tem outro lado. Porque se o negócio depende de nós, depende de você, a responsabilidade daquele dia que você não foi trabalhar também é sua. Então, o que é que vai acontecer? Muitas vezes, o que é que ocorre com o empreendedor?
É simples. Vamos dar um exemplo de um caso prático, loja de shopping. O que acontece com as lojas de shopping? A loja de shopping, muitas pessoas, né, quem não é o empreendedor, ou quem está por fora, ou nós, qual clientes, pensamos o que muitas vezes? O shopping tem aquele horário de 9 às 22, beleza. Mas o empreendedor, o dono da loja, ele tem que chegar bem antes para abrir a loja, para deixá-la pronta, arrumada, com todos os seus insumos, seja ele quais for. Tem que estar tudo arrumado, bonito, limpo para o cliente. Quando o shopping abre 9 horas, está tudo pronto. Então, muitas vezes quem faz isso é o dono da loja? Sim. Por quê? Porque o funcionário ele vai seguir exatamente aquele horário que é determinado pelo shopping, que é aquele horário de 9 às 22, escalonado ou não. E também, quando 22 horas fecham as lojas, o que é que ocorre? Tem que limpar, tem que tirar aqueles resíduos. Se você pensar numa loja que vende calçados, às vezes sobram caixas e papéis e tal. Tem que limpar tudo, colocar ali fora para que o shopping recolha. E quem é que faz isso? Muitas vezes é o dono. É o empreendedor, o dono da loja, sim. Porque tem aquela máxima. O funcionário tem aquele horário a cumprir, fechou 10 horas, ele vai embora. Então, muitas vezes quem está ali é o dono da loja, sim. Nós já tivemos loja em shopping e nós sabemos bem o que é isso. Então, o que é que acontece? Tem que seguir aquelas regras, tem que ir fazer tudo direitinho, a parte burocrática, número e tal. E a autonomia é isso. Ela é mesclada com a responsabilidade que vem junto. Para um dia você não trabalhar, tem que dar tudo certinho, tudo ocorrendo bem, para que você possa naquele dia não trabalhar. Pensando em tudo isso, Lúcia, eu também gosto muito de ver aqueles casos, aquelas histórias inovadoras. Por quê? Porque o mundo do empreendedor tem esse lado, tem esse glamour da inovação. E a inovação, muitas vezes, vem no sentido de um pioneirismo interessante naquele ramo. E o pioneirismo, eu escolhi uma história muito interessante que nós vamos conversar hoje, que é um pioneirismo interessantíssimo da área de cosméticos. Mas fiquem aí com a gente. Eu vou falar já sobre esse caso, sobre essa história interessante. Nós vamos conversar bastante sobre ela. E você, Núzia, o que é que você tem também de interessante? Com certeza, Germã. Existem casos e casos. Existem histórias e histórias. Existem histórias de vida, histórias de empreendedores que têm toda a sua vida voltada para o empreendedorismo e têm um resultado positivo, que é o que nos importa agora, porque essas histórias, esses exemplos servem para a gente crescer. E existe aquelas historiazinhas que a gente chama de anedota ou coisas rapidinhas, que também é do nosso dia a dia, mas são histórias que valem a pena a gente ouvir, porque dá também um plus a mais. Por exemplo, uma história de telemarketing que eu achei muito interessante foi uma pessoa que estava começando o seu primeiro dia de trabalho, e então estava no seu primeiro dia de trabalho, um trabalho de telemarketing, e infelizmente ela já pega uma cliente já um pouquinho assim difícil, com assuntos, com informações que ela perguntando, que ela não sabe muito, mas tudo bem. Ela foi, deu o melhor dela, tentou fazer, resolver e tal, enfim, que ela não consegue fazer essa ligação. Ela não consegue resolver, se despede e tal, enfim, desliga. A mesma pessoa insistente liga de novo. E aí, quando ligou, a pessoa do telemarketing reconheceu a voz. Então, por uma questão até do ser humano, né? Então, ela pega e fala, sem ter desligado o mute, sem ter colocado no mute, ela pega e fala assim, puxa, essa mulher de novo, será que ela não entende que eu não sei? E tal, ela se queixa, está enchendo o meu saco. E passa de novo a ligação para a sua superintendente, a sua maior, e pergunta como resolver, a sua supervisora, procura resolver aquilo. Só que nesse descontentamento dela e tudo, o que é que fez? A cliente estava ouvindo. E aí, pronto, quando ela volta
o telefone para responder, tentar ser, a cliente já está aborrecida e aí começa a xingar ela também. E aí xinga ela de tudo. Enfim, que ela não consegue não consegue tirar a situação, né? Resolver o problema da cliente, passa por mal educada, passa por burra, e então ela conseguiu, a ligação caiu, ela não conseguiu fazer essa ligação, mas serviu de quê? De aprendizado. Porque a pessoa deve aprender com os erros. Ela aprendeu o quê? Diz ela aqui no comentário, essa telemarketing. Ela aprendeu que deve sempre colocar o telefone em mute. Ela aprendeu que ela sempre precisa se adaptar, ela precisa ter resposta, ela precisa estar pronta para aquele trabalho, sabendo todas as opções, sabendo como trabalhar. Então, a gente deve aprender com os erros. Parece engraçado a gente dar risada, hoje em dia ela serviu como exemplo, porém, no momento que ela passou, foi um momento assim de aperto. Mas ela passou por uma saia justa, uma saia justa. É o que nós chamamos, né, de saia justa. Isso é interessante porque na questão do atendimento ao cliente, uma coisa assim interessantíssima que nós precisamos ter é sempre aquele cuidado com o que você fala, porque todos estão ouvindo. Muitas vezes a gente acha que não, mas os outros estão ouvindo. Então, nesse momento ela não botou no mute, mas mesmo que ela tivesse colocado no mute, tem os colegas ou supervisores que vão estar ouvindo. Não quer dizer que no atendimento ao cliente nós vamos ser perfeitos. Ninguém é perfeito. Porém, precisamos ter um certo cuidado. Mesmo quando a situação ela é difícil, ela é desafiadora, precisamos ter um cuidado com o que nós vamos falar. Por quê? Porque aquilo ali também reflete o nosso preparo ou não para enfrentar aquelas situações e aquilo retorna para a gente. Por quê? Se pensarmos bem, o descontentamento é nosso também. Repare como ela se sentiu. Né? Você se sente também assim, como se não tivesse competência para terminar aquele serviço ou aquele atendimento. Então ela aprendeu a nunca mais fazer assim. Isso. Até as respostas preparadas, é o mesmo que seja. Senhora, não posso te responder agora. Isso. Vou pegar o contato e tal para responder a sua demanda. Desligar e depois ligar para a pessoa. Realmente seguir aquele compromisso. Né, de realmente dar o retorno. Que hoje em dia você pode usar o WhatsApp, e-mail, mesmo que o retorno seja assim. Vou responder a senhora pelo canal de WhatsApp ou de e-mail. Que aí você pega, corre atrás lá, estuda, pesquisa e responde a demanda do seu cliente. Embora a gente fique insatisfeito muitas vezes, isso é real também. Mas ter esse jogo de cintura é super interessante. Né? E ter uma atitude diante daquela situação, né? Como muito bem você sabe, me ensinou sobre isso, né? Que na vida o que acontece a pessoa deve encarar ou como bênção ou como aprendizado. Exatamente. Então, no caso, ela encarou isso como um aprendizado e ela disse que já nas próximas ligações ela já tinha conseguido se adaptar a esse tipo de situações, usando as ferramentas que você já falou aí. Então, é um exemplo que eu trouxe aqui de aprender com os erros. Não é isso? E só puxando um ganchinho de outra história engraçada, quando você fala sobre ter cuidado com as palavras. Puxando esse gancho aí que você trouxe, sobre ter cuidado com as palavras. Nós aqui do Nordeste, nós somos de Salvador, daqui da Bahia, e nós temos muito essa capacidade de duplo sentido. De usar palavras de duplo sentido. Então, pra gente é engraçado. É uma brincadeira, mas faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa cultura mesmo. Eu posso dizer, faz parte da nossa cultura. E tanto faz a capital como o interior, a gente utiliza dessas brincadeiras. Porém, essas brincadeiras no momento de empresarial, no momento de trabalho, pode nos complicar. No momento de uma comunicação mais formal. Mas pode nos complicar. Isso quando mesmo você não está com aquela intenção, mas você solta a palavra, isso pode trazer algumas complicações. E é disso que eu venho falar aqui. Uma outra história muito interessante sobre ter cuidado no uso das palavras ao atender o cliente. Para quem é empreendedor, né, tem sua loja, ou enfim, atendendo o seu cliente, né? Então, essa pessoa era gerente de uma agência de correios do interior. E um dia o cliente vai lá, e ele tem aquelas caixas postais no correio. Ele se esqueceu de levar a chave pessoal que ele deve ter para poder abrir. Então, como é de se pensar aqui no Brasil, que tudo tem um jeitinho brasileiro, né?
Tudo tem um jeitinho brasileiro. Então, ele, com esse pensamento, vai e fala com a atendente ali e tal, que ele não levou, mas ele queria ver se tinha um jeito de conseguir abrir aquela caixa do correio. Como a atendente não conseguiu fazer isso, chama a gerente, que no caso é a pessoa que está dando esse depoimento. Chamou a gerente desse correio e a gerente, mais uma vez, explicando que não pode, que não é assim, que ele precisaria voltar em outro momento, que as normas, que as regras. E então, mas assim, a insistência do cliente foi tão grande que a gerente terminou perdendo a paciência e aí, irritada, diz: meu senhor, realmente são as normas. Nós não podemos dar por trás. Quando ela faz essa expressão, fica aquele clima dentro da agência. Aquele silêncio. Por quê? Porque ela usou essa expressão que tem um duplo sentido. E então, o cliente desiste, finalmente, pelo menos desistiu, né? Pelo menos ela conseguiu, a informação chegou, mas chegou com esse duplo sentido que outras pessoas estavam ouvindo, e aí fica aquele climão dentro da agência. Depois é engraçado, mas é necessidade de ter cuidado com o uso das palavras. Exatamente. Então, essa questão de usar palavras que sejam mais exatas. Isso. Para a comunicação, você precisa. Além de não usar palavras que incitam a violência, porque hoje, não sei se vocês já perceberam, que existem até formações sobre comunicação não violenta. Porque muitas vezes não é só a palavra, é a intenção. Então, para que a comunicação ela não seja violenta e nem traga um duplo sentido. É importante nós usarmos palavras, né, dentro do português que tragam aquele... que cheguem no objetivo e tragam aquela informação devida. Eu também, Nuzia, pesquisei uma informação muito interessante sobre a formação do primeiro banco para pobres. E esse primeiro banco para pobres no mundo, ele foi criado na Índia, pela ideia de Mohammad Yunus. Como foi que aconteceu isso? Ele, no seu caminho diário para a universidade, ele via mulheres que trabalhavam e não tinham praticamente infraestrutura nenhuma. Várias mulheres trabalhando. Ele pensa o quê? Eu vou emprestar um valor pequeno a cada uma dessas mulheres para que elas melhorem aquela forma de trabalho e elas vão me pagar por determinado tempo, com determinados juros. Porém, ele pensou nisso com juros menor do que era o mercado e essa ideia deu certo e foi indo para frente. Com o tempo, ele forma, como diz, né, a reportagem, assim nasceu o Banco Grameen, o primeiro banco dos pobres. Isso foi na Índia, né? Índia, meu Deus, isso mesmo, na Índia. Né? A cidade de Bangladesh, na Índia. Então, o que é que acontece? Uma ideia que já existia, talvez, em outros locais, mas aplicado naquela realidade, aquele start, né? Aplicado naquela realidade, tem um bom efeito e com soluções práticas, tanto para quem teve aquela ideia, como para os clientes. Que nós sabemos que no mundo do empreendedor, o cliente, ele é o nosso foco. Mas além dessa inovação de Mohammad Yunus, eu quero contar para vocês uma história que realmente me impactou. A história de Helena Rubinstein. Vamos recordar quem é ela? Helena Rubinstein. Ela nasceu no século XIX, ela é polonesa, ela nasce na Polônia, e o que é que acontece? Ela é a mais velha entre 8 irmãs, aquelas famílias clássicas, né, dessa época, com muitos filhos, 8 irmãs. E Polônia, né, gente? Polônia, frio, bastante frio realmente. E ali naquele ambiente hostil para a nossa pele, a mãe de Helena Rubinstein pensava muito no que fazer para proteger a pele do rosto do frio, porque as roupas protegiam até a cabeça, mas o rosto geralmente ficava um pouco mais exposto, porque até luvas para as mãos, beleza. E ela, com 8 filhas, pensava muito no que fazer com essa necessidade. Então a mãe de Helena Rubinstein, ela faz o quê? Ela começa a preparar ungüentos caseiros, misturas com os materiais que ela tinha disponível para
passar na pele das filhas. Então, esse ensinamento, essa informação, peguem essa informação, que ela vai ser muito importante. Então, vamos lá. Helena Rubinstein, o que é que acontece? Ela começa a trabalhar, né, os trabalhos da época mesmo, como babá, em outras casas e tal, e não se conforma muito com aquilo, com aquele trabalho. Ela está ali, trabalhando como babá, depois como garçonete, porém ela queria um pouco mais. E ela chega ao ponto de conseguir ingressar na universidade, o que já é uma coisa bem interessante para uma mulher, né, naquela época. E vai cursar o quê? Medicina. Olha que coisa interessante, porque o desempenho dela era muito bom, mas assim, a curiosidade, ela sempre foi um ser curioso. Vai cursar medicina. Porém, a medicina tem várias áreas do conhecimento. E ela contando, né, sua biografia, o que é que acontece? Ela se identifica por muitas coisas, por ser curiosa, né? Já vai adquirindo ali um conhecimento interessante. Porém, a área clínica em si, a área de cirúrgica, essa parte assim mais intensa da medicina, não foi o que lhe agradou. Ela não consegue continuar convivendo ali naquele ambiente da faculdade de medicina. O que é que acontece? Um pouco sem opções, aí vem aquele lance, né, do casamento, né, da família tradicional, do casamento. E ela se apaixona por um colega de faculdade. Porém, a família, uma família tradicional, polonesa, judia, não permite aquele relacionamento pelo jovem, né, que ela se apaixonou, não ser judeu. E nesse meio tempo, a família arranja um casamento para um viúvo, né, para ela, e ela não se agrada também muito disso. A gente já vê o espírito livre, né, a gente já percebe aquele espírito livre, aquela empreendedora nata ali, Helena Rubinstein. E ela faz o quê? Ela, aos 24 anos, ela vai para a Austrália. A contragosto da família, porém, ela possui alguns parentes na Austrália e vai para a Austrália trabalhar novamente como empregada, como babá. Porém, um tio consegue um emprego de garçonete em uma casa de chá. Esse emprego de garçonete na casa de chá tem uma coisa muito interessante que muda um pouco aquela estrutura da vida de Helena Rubinstein. Qual é? Ela precisava se apresentar mais arrumadinha, porque era uma casa de chá chique, elegante. Então, vem aquela memória dos cremes de rosto que sua mãe, os ungüentos, né, que sua mãe fazia lá na Polônia, a fim de proteger a pele das filhas. E isso ela faz em sua própria cozinha. Ela começa a fazer preparações, inicialmente utilizando lanolina, cera proveniente da tosa da lã de ovelhas, para fazer roupa. Aquela cera proveniente era uma cera diferenciada, que ela já utilizava essa cera, lanolina, e para disfarçar a fragrância da cera, ela utilizava alguns aromáticos. Vindo de onde, gente? De flores, lírios, cascas de árvores, como a gente conhece aqui, canela em pau, uma casca de uma árvore, sim, e que tem uma fragrância, um sabor, né? Isso, Trazendo um pouco o cravo também, né? isso para a nossa realidade. Então ela passou a usar o que tinha disponível, que era lavanda, também flores de lavanda. A lavanda, mesmo não sei se vocês já viram, a folha e a flor da lavanda tem cheiros bem característicos, né? A flor da lavanda, aquela lilazinha, lavanda, lírios, casca de pinheiros típicos da região. Sim, pinheiro também é cheiroso. Várias fragrâncias diferentes. Então, com isso, ela começa a usar em si. Sim. E os elogios vieram. Menina, sua pele é tão bonita. E ela, a empreendedora nata, eu faço o meu próprio creme de rosto. E a ideia que ela vem na sua mente, olha só, o creme de rosto tem que ser para cada pessoa. E ela começa com aquele público da casa de chá, um público elegante. Ela começa o quê? A formular cremes para aquelas pessoas. Com isso, nessa formulação caseira de cremes para cada pessoa, ela começa a conquistar o público. E diferente do que muitos diziam a ela, seu creme tem que ser barato. Ela pensava, não, meu creme eu vou botar o preço lá em cima para dar a aparência de luxuoso. Porque, na verdade, nasce aí a ideia da cosmetologia, de que cada pele precisa de um creme específico para si. Não pode ser aquele geralzão para todo mundo. E realmente, com essa ideia em mente,
ela continua empreendendo, sai rapidamente da casa de chá, para de ser garçonete e abre, no ano de 1902, o seu primeiro salão, utilizando fórmulas adaptadas para cada pele. Como, nessa época, né, as mulheres, o centro de tratamento era salão de beleza. Sim. Corte e tal, então era um salão. Foi o que ela abre, né, Helena Rubinstein. Com o avanço, ela obtém sucesso e no ano de 1905, ela traz suas irmãs. Lembram que eram 8? Ela traz suas irmãs para a Austrália e ali na cidade elas já passam a administrar o salão. Por quê? Porque a Helena Rubinstein queria mais. Ela queria um pouco mais. E ela faz o quê? Ela vai para Londres, onde ela obtém mais conhecimento além do marketing, da propaganda. Por quê? O que é que acontece? Ela conhece também um publicitário, Edward, que mais tarde se tornaria o seu primeiro esposo, onde ele ajuda muito essa parte da publicidade e do marketing. O que é que acontece depois, né? Vamos avançando. Isso, já em Londres, ela inicialmente passou por um obstáculo. Qual foi o obstáculo? Londres é uma cidade realmente mais avançada, né? Avanço tecnológico e nas artes também. Então, naquela época, o uso da maquiagem era muito voltado ou para os artistas ou para as prostitutas. Então, maquiar-se naquela época trazia esse tabu, né? Era muito voltado ao artista, que já era visto como uma pessoa um pouco diferente, né? Pelo meio social, ou as prostitutas. E Helena Rubinstein já vem com uma ideia de associar a ciência com a estética e traçar um outro caminho para a maquiagem. Como é que ela consegue isso? Lembre-se que ela cursou faculdade de medicina. Isso. Ela não terminou, mas ela cursou faculdade de medicina. Ela não cursou a parte clínica, porém, o conhecimento, né? Conhecimento é maravilhoso. Sim. Conhecimento é tudo. Ela traz esse conhecimento é poder, dela, né? Para o quê? Dermatologistas. Ela procura dermatologistas em Londres, se dedica ao estudo de como realmente a pele reage, né, aos cosméticos, e com esse estudo ela volta à Austrália, que é onde ela abre o primeiro salão dela, e aí realmente ela deslancha. Esses próximos 5 anos, Helena Rubinstein conquista a Austrália, Londres e Paris. Porque Paris sempre foi o centro da beleza e das artes. No mundo parisiense, realmente, ela se encontra. Ela encontra onde avançar com o seu negócio. Porém, não foi só isso. Para Helena Rubinstein, só esse velho mundo não era suficiente. Em Paris, ela chega a fazer outra coisa interessante, eventos. Olha a dica, no mundo do empreendedor, ela faz eventos. Quais eram os eventos? Chás, jantares, para artistas, para intelectuais, onde ela poderia demonstrar aqueles produtos e eles eram consumidores. Então, o evento é aquela coisa interessante, aquele chamariz, aquela coisa maravilhosa. E aí, artistas intelectuais realmente consomem e dão mais visibilidade ainda aos produtos dela. Mas ela ainda está muito focada no uso de cosméticos, cremes de modo geral, cremes, e vamos nos cremes, coisas que eu amo, né, cremes e tal. Helena Rubinstein dá mais um passo. Não é só o velho mundo que pertence a ela. Em 1916, ela vai para os Estados Unidos. Ela vai para os Estados Unidos com essa tecnologia, com essa experiência, com essa ideia. A questão do cosmético mais individualizado, mais personalizado. Sucesso nos Estados Unidos. Mas a partir do ano de 1928, vem uma universidade de desafio, a Grande Depressão. A Grande Depressão, 1928, 1929, e a Helena Rubinstein vê seus estoques parados. A recessão, né? Recessão. Grande depressão financeira, econômica, recessão. E ela começa a perceber o seguinte, que às vezes a mulher não pode comprar joias, não pode comprar roupa, mas um batom sempre a pessoa pode comprar
para utilizar e ela pensa um batom para os maus momentos. Com essa frase de efeito, ela consegue mais uma vez se reinventar naquele momento de dificuldade e com esse um batom para maus momentos, ela reafirma ou restabelece aquele seu negócio. Seu emprego, então, né? inovador. Com um batom para os maus momentos. Vamos mais uma vez para trabalho, para vendas, porque jamais voltaram para a área dos cosméticos. Vamos para outro desafio. Segunda Guerra Mundial. E ela, com esse conhecimento que ela já adivinha, continua com o mesmo lema. Apostando no batom. Um batom para os maus momentos. E ela diz, vou ler aqui a frase dela. Quando uma mulher não pode comprar objetos como vestido ou anel, ela escolhe comprar um batom. E com isso, ela consolida, após a Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45, o seu império realmente na área de maquiagem. Então, cosmetologia, ela começa com essa questão dos cremes mais personalizados. E a maquiagem, ela vem forte realmente a partir de 1945 com o uso do batom. E muito interessante que na sua biografia, ela sempre foi chamada de madame e até quando ela já estava idosa, acamada, os funcionários, os colaboradores sempre chamaram de madame e ela sempre esteve à frente dos seus negócios até o seu falecimento. Então, eu achei interessante essa história de Helena Rubinstein, porque mesmo nos períodos adversos, períodos difíceis, ela teve vários períodos difíceis, 2 casamentos, filhos e tudo, ela consolidou alguns patrimônios interessantes, algumas informações muito interessantes para nós empreendedores, que ela sempre valorizou a questão da família, porque ela só parte do velho mundo para os Estados Unidos, deixando as irmãs dela, e levam à frente, né, aquela ideia, abraçam aquela ideia e levam à frente. Em um determinado momento, a sua mãe também tem uma parte importante disso, porque a história é bem interessante. A sua mãe tem uma parte também importante, quando traz aquela memória dos ungüentos, como é minha mãe que a senhora fazia. Tem esse momento, né, da Helena Rubinstein, que quando ela já está com seu conhecimento técnico, já está ali articulada, nas grandes dificuldades, que foram as grandes depressões, né, a grande depressão e depois a guerra, ela vem com isso, né, um batom, e realmente o poder do batom. Às vezes a mulher está ali um pouco desanimada, mas nada como você realmente lavar o rosto e passar um batom. Isso muda, isso transforma, né, a inovação é muito interessante. Então, no mundo do empreendedor, essa história, sim, foi show. Isso, é muito importante, exatamente, Gemma, ter histórias como essa, histórias que inspiram, histórias de tirar o fôlego, que é o que nós estamos falando hoje, história de tirar o fôlego, né? E vem comprovando mais uma vez, assim, que o empreendedor é isso. Ele, inclusive, as dificuldades, as objeções, o que ele vai enfrentando, vai fazendo o quê? A cada vez que surge um obstáculo, ele vai para frente. O empreendedor, ele não desiste. O empreendedor, aquele obstáculo, inclusive, dá ideias. Inclusive, é como a topada, né? A topada leva você para frente. Você vai para frente, exatamente. Então, para o empreendedor, aquela dificuldade, aí sim, naquela dificuldade é que faz a pessoa ter a ideia, a pessoa ir à frente. E interessantíssimo, achei interessante essa história da Helena. E por falar em pessoas que fazem medicina, acredito até porque antes nós tínhamos menos formações. Era medicina, era advogado, ser padre, né? Então... Isso. As opções eram menores. Hoje nós temos uma gama de profissões e surgindo com esse plus, esse boom tecnológico, surgindo profissões que a gente nem sabia que existia. Então, está tendo essa revolução, uma revolução. Porém, nesta época de medicina, eu trago aqui mais uma história também inspiradora do Alberto Saraiva. Ele é o criador do Habib's. Também com essa ideia de fazer medicina. Ele e sua família, eles são de Portugal, mas vieram aqui para o Brasil. E eles vêm com essa ideia, ele e a família dele cursar a medicina aqui. O pai dele traz a família, quando o Alberto tinha apenas 17 anos, e vem aqui para o Paraná. Inicialmente eles vão para o Paraná. Depois, não demorou muito, eles vão para São Paulo, porque São Paulo, aqui no Brasil,
é o centro, né? É um polo, de tudo, de conhecimento, de inovações. Exatamente. Então eles vão para São Paulo para que Alberto pudesse seguir o seu sonho, que era o quê? Medicina. Quando chega lá em São Paulo, esse pai de Alberto é Alberto Saraiva. Ele bota uma padaria. E aí vai. A padaria é um negócio, na situação não estava muito boa, mas enfim, estava lá com a padaria, ele estava vivendo e estava fazendo a medicina. E aí vem a primeira tragédia na vida de Alberto Saraiva, que é durante um assalto. Este pai de Alberto, ele é assassinado. O que é que Alberto tem que fazer? Para a medicina e vai, mesmo traumatizado, mesmo abalado, Alberto para a medicina e ele vai assumir esse empreendimento do pai. Ele fica ali, fazendo naquela padaria. A padaria não é aquela coisa assim, né? Não tem uma boa estrutura, não tem equipamentos bons, não tem... A mão de obra é pouca e a concorrência é muita. Alberto começa, então, a usar de estratégias, como a gente viu na semana passada sobre as estratégias de marketing. Sim. Ele começa a estratégia dele é o quê? Vender seu pão 30% mais barato do que os concorrentes. Ele começa ali aos poucos, um ano, outro ano, e aí ele consegue colocar aquela padaria para cima, ele consegue colocar a padaria para faturar e ele vende essa padaria e vai seguir o sonho dele, que é estudar medicina. Volta ele para a medicina. Porém, a gente já está vendo que essa medicina não está muito assim. Alberto ele sempre está ligado em outras estratégias, em outras empreitadas, que não tem nada a ver com medicina. Ele cria a Casa do Pastel, ele cria a Casa do Nhoque, Forgasa e a da Pizza. Isso tudo estudando medicina. E ele consegue o diploma dele, termina a medicina dele, mas o que é que ele faz assim que ele termina? Guarda o diploma e vai pro balcão, que é o lugar dele. Ele nunca atuou. Se realizou, né? Ele nunca atuou com medicina, mas conseguiu o diploma. Que eu acho que é o que a família queria que ele conseguisse esse diploma. Mas, pronto, ele continua sempre empreendendo. Veja quantos empreendimentos ele abre e tal. Mas quando é que ele consegue o primeiro empreendimento dele que realmente vai dar o retorno, que hoje ele tem 22 mil colaboradores, 430 restaurantes em todo o Brasil e 9 bilhões de esfirras vendidas. Ele, com espírito empreendedor, conhece um cozinheiro que está pedindo emprego, mas este homem é especialista em quê? Comida árabe. E aí junta Alberto com toda a gama de empreendedorismo que tinha, de vários outros empreendimentos que começou e não deu tão certo assim, com a expertise dessa pessoa que conhecia muito bem a comida árabe, e ele vem e coloca o Habib's como carro-chefe a esfirra. A Big Esfirra, que até hoje é uma das restaurantes que tem este diferencial, que são as esfirras, com esse nome Habib's, que já puxa para a questão árabe, mas na verdade Alberto Saraiva é português. Então, nessa história a gente vê o nunca desistir para o empreendedor. É importante quando ele coloca a Casa do Pastel, quando ele coloca o nhoque, quando ele vem na padaria do pai dele, não deu muito certo, e ele vai, faz a medicina, mas não é a praia dele. Então o empreendedor tem isso, nunca desistir de empreender, até inclusive porque só termina quando acaba, né? Acaba, exatamente. Então, se não conseguiu ainda chegar... Acabou porque não terminou. Não terminou ainda. Então, agora sim, para ele está realizado como empreendedor no Habib's, com um retorno desse espetacular, e é um sucesso aqui do Brasil, também de pessoas que começaram do zero e que vai em busca do seu sonho e que não desiste de empreender, embora várias dificuldades são passadas e várias dificuldades são superadas até que se consegue o sucesso alcançado. Então nós vemos interessante esse exemplo que você trouxe, essa história. Essa história de tirar o fôlego. A gente perde o fôlego mesmo, porque ele passou por uma adversidade muito traumática. Ele teve que buscar ali uma inteligência emocional muito grande, né? Assim,
realmente, para poder passar por aquele momento. Tem traumas que às vezes as pessoas não se recuperam nunca. Isso. E ele, no momento de dificuldade, ele consegue continuar, consegue prosseguir. Nós vimos também outra característica do empreendedor, a resiliência. A resiliência é maravilhosa, porque a resiliência é você curvar, mas não quebrar, é aquele você cair, bambu, se né? levantar, isso, tal como o bambu, né? Curva mediante um vento forte, mas ele não quebra. E aí, se adaptar à situação, você vê que o bambu ele vai se curvando, mas ele não quebra, ele vai crescendo cada vez que passa. Várias coisas. A visão empreendedora dele, que embora ele procurasse aquela capacitação técnica, porque o conhecimento ele é tudo. O conhecimento a gente não perde. Então, o conhecimento é importante. Ele fez ali, mas a veia empreendedora pulsou mais alto, né, lá do sistema circulatório. Embora ele não tivesse a expertise, também eu acho interessante dessa história dele. Ele buscou. É assim, ele não conhecia todo, ele dominava toda a culinária de todos os países. Ele sabia empreender, ele sabia o que era o outro lado do balcão. Quando surgiu a oportunidade, essa pessoa sabe isso. E eu vou juntar. Foi o caso que você contou da Helena Rubinstein. Quer dizer, ela não sabia o início veio da mãe dela, mas ela, olha, quem é que faz aquele enguento? Eu posso juntar isso. Então, são histórias que vêm mostrando como o empreendedor pensa e como sabe aproveitar as oportunidades para colocar no seu empreendimento e daí sim ver a inovação, né? Como os momentos de obstáculos devem ser encarados, como aí sim, aquela solução é uma inovação, uma resposta para muita coisa que muita gente está querendo. Exato. O empreendedor tem isso, né? Exatamente. Como nós já conversamos aqui sobre mudança de mindset, é um podcast que nós fizemos. Então, começa aonde? Aqui na nossa mente. A forma de pensar. Né? A mentalidade do empreendedor, ela é formada também. Nem sempre você sabe bem o que fazer. Isso. Vamos caminhando. A gente não sabe, Você não sabe, você quer fazer, mas não sabe o que. Isso, ou você sabe o que, mas não sabe como. Isso. Ou você sabe como, mas não tem aquela iniciativa, você não tem os meios de fazer aquilo. Vamos buscar parceiros. Isso. Você não sabe nada. Vamos buscar uma expertise. Isso. E foi o caso dele, né? Essa é a experiência sua. Ele sabia empreender, mas ele não sabia, enfim, fazer a comida. Isso. Ele, com a pessoa com essa expertise, que foi o árabe, ele faz a bibisfirra, que é aquela esfirra aberta. Isso. Que até hoje, quem é que nunca comeu? Não, bibisfirra. Então, assim, é muito difícil, mas todo mundo vê, todo mundo sabe o que é. Então, essas coisas. Me deu até vontade de comer aqui, gente. Mas exatamente. Fazer um lanche. Enfim, é muito interessante. Então, as histórias de tirar o fôlego são diversas. E pensando em mais uma história também brasileira, de uma mulher brasileira. Bom trazer brasileiro, né? Brasileiro, porque às vezes é só no exterior, não. Aqui no Brasil, essa que eu trouxe mesmo foi aqui no Brasil. E é bom puxarmos também para nossa sardinha, né? Claro. Uma mulher brasileira, nascida em 1960, uma mulher contemporânea, né? Nós podemos dizer isso. Que eu vou dizer o nome dela todo, vamos ver quem é que acerta. Heloísa Helena Belém de Assis Marinho. Heloísa Helena Belém de Assis Marinho. Será que você sabe quem é ela? Você sabe quem é Heloísa Helena? Não sei não. Zica Assis. Quem é Zica Assis? Conhecida popularmente como Zica Assis. Ela é a empreendedora de sucesso brasileira que criou o Beleza Natural. Poxa, como é que começou tudo isso? Heloísa Helena, vinda de uma família pobre, uma família humilde, ela aos 9 anos de idade já começa a trabalhar como babá. Isso era muito comum, ainda é, no nosso Brasil continental. Mas ela começa a trabalhar como babá, depois doméstica, faxineira e sacoleira. Por que, né, Zica Assis, ela começa a trabalhar também como sacoleira? Porque ela sempre teve uma visão empreendedora. Ela não se contentava naquele mesmo trabalho que a mãe dela passou, e outras pessoas da própria comunidade faziam. Aquele trabalho doméstico que sempre ficava ali. Então ela começou a fazer economias e comprar coisas para revender. Aqui nós chamamos de sacoleiras, né? Aqui no estado, não sei nos estados, são pessoas que compram coisas que vendem literalmente de porta em porta. Começa a se vender para amigas, a colegas e tal. E o que é que acontece com Zica Assis? Ela vai vender num salão de beleza.
Quando ela vai vender, aquelas pessoas que estavam ali, ela observa várias coisas. Contínuo empreendedor dela. E quem vai no salão de beleza é cíclico, são as mesmas pessoas. Ela começa a ter clientes no salão de beleza, porque a mulherada está lá, tratando do cabelo, da pele, unha e tudo que acontece no salão de beleza, tudo de maravilhoso, um ambiente maravilhoso. Isso. Para tudo. Ali nós aprendemos muito. Aprendemos sobre escola, sobre filhos, sobre o que você quiser no salão de beleza, tem a terapia, tudo junto. E ali ela começa a ter clientes e ela se encanta com aquele ambiente e diz, é isso que eu quero. Aos 21 anos de idade, como sempre, juntando ali suas economias, sempre empreendedora, entra num curso de cabeleireira. E neste curso de cabeleireira, ali realmente a Zica Assis se encontra. Nesse curso, mas ela se encontrou, não foi com aquela satisfação, aquela alegria toda. Ela se encontra no sentido de que via muitas coisas, muitos produtos, técnicas fortes para os cabelos lisos ou alisar os cabelos crespos e cacheados. No caso dela, o cabelo crespo. Então, aquele cabelo crespo dela, ela não se contentava com esses alisamentos que descaracterizavam a própria estrutura do cabelo, mas de uma forma, às vezes, agressiva. Tem alguns produtos que chegam a dar cortes químicos, queima e tal, porque eles tão fortes que são, e não deixava aquela beleza natural, que era o que ela buscava, uma beleza natural. Pois bem, ela vai com o espírito empreendedor dela, fazendo misturas e experimentos até achar a fórmula ideal. Peraí, Gemima, a fórmula ideal. Achei ideal, sim. Interessante isso aí. Beba uma aguinha, porque quem tem a fórmula ideal para dar laudos de SPDA, para dar manutenção em subestação, para laudos de ruído, é a JMC Projetos. Ela fica estabelecida no Centro Empresarial Iguatemi. E o contato é o 719-9692-1020. Vou repetir. 99692-1020, aqui em Salvador. E em Feira de Santana, nós também temos a Service Consultoria, que trabalha também nessa questão de geradores, de manutenção de subestação e principalmente com laudos de ruídos. O contato para a Feira de Santana é o 759-9944-1030. Vou repetir, DDD 759-9944-1030. Eu tenho certeza que, se você contratar esses profissionais, você será bem servido e terá uma beleza assim natural no seu estabelecimento, no seu evento, aonde você precisar. Pois é, lembrando que sem energia nós não somos nada, né, gente? Exatamente. A energia elétrica realmente ela faz parte da nossa vida, acho que igual a água, né? A energia elétrica tem esse papel fundamental na nossa vida. E realmente a JMC e a Service são empresas consolidadas, empresas de referência no mercado e nas suas atividades, né? Nas suas especialidades, nas suas expertises. Nós, como empreendedores, temos sempre que buscar as expertises e as referências, porque são com eles que nós vamos adiante. Isso. Mas diga aí, essa insatisfação de Zica fez o quê? Aconteceu o quê com a Zica? Pois é, Zica Assis, ela permanece nesse âmbito, nesse objetivo de achar o produto ideal para os cabelos crespos e cacheados. Com isso, ela realmente experimentando, estudando, se profissionalizando, consegue. E ela consegue criar uma fórmula única, específica para os cabelos crespos e cacheados, que é claro que é o Beleza Natural. E o Beleza Natural, hoje ela tem aproximadamente 49 unidades pelo Brasil, aproximadamente 4.000 colaboradores e mais ou menos 130.000 clientes que são atendidos por mês nos salões do Beleza Natural. Mas não é só isso. Uma das coisas que eu achei mais interessantes, caros ouvintes, da Zica Assis, que ela, como empreendedora, ela não se dá por satisfeita em apenas, tenho minha fórmula, vamos ter, porque a fórmula dela vem no tipo do relaxante, sim, que é utilizado nos salões, que ele é um relaxante que, se vocês forem, se tiverem essa curiosidade, não tem cheiro,
não tem aquele cheiro forte que se sente em muitos produtos utilizados em salões, não causa aquela tipo de dependência, o cabelo não fica dependente. Se você não usar, o seu cabelo ele fica natural, como ele sempre foi, por isso que o cabelo é natural. E você tem os cremes de manutenção, tem os shampoos, condicionadores, tem linha infantil, tem tudo. Então, como você pode ter tantos produtos tendo a indústria? Zica Assis, ela é industriária também, dona de indústria de cremes, shampoos, porque tudo é fabricado pelo Beleza Natural. Todos os produtos utilizados é fabricado pelo Beleza Natural. Então, Zica Assis vem mais uma vez nessa inovação. São aproximadamente 360 toneladas de produtos próprios fabricados ao mês. Ao mês? É muita coisa, porque é para o Brasil. Além disso, além desse lado industrial de Zica Assis, né, da nossa Heloísa Helena, tem o lado, também, além desse braço industrial, tem um lado inovador, porque nessas indústrias dela tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Para quê? Não é parar naquele produto, naquela fórmula de sucesso. É sempre estar, como o mundo muda, sempre está inovando. Né? Que nos diga aí a pandemia. Né? Então o mundo muda de uma hora para outra. E a Zica continua nesse empreendedorismo e com esse laboratório de pesquisa, se nós vamos parar para pensar, sempre está empregando pessoas. Nas indústrias para produzir os cremes, nos laboratórios de pesquisa, nos salões, nos atendimentos. E vamos avançar um pouquinho mais. Além disso, ela também mantém um Centro de Desenvolvimento Técnico, o CDT. Por que o Centro de Desenvolvimento Técnico? Para ensinar como usar os produtos. Então, tem esse centro de formação também. Além disso, eu acho isso muito interessante, eu acho inspirador. Nós vemos, né, a mente dos empreendedores para usarmos como exemplo também. Zica Assis, ela tem um reforço social muito grande. Zica Assis não é uma pessoa, ela é uma instituição. Por quê? 80% dos colaboradores dela são ex-clientes. Então, esse reforço social é muito interessante, porque são as pessoas que foram, utilizaram, não só fazem a propaganda boca a boca, que é importante, como retornam como sendo colaboradores da própria empresa, por acreditar tanto. Utiliza, multiplica, aplica nos outros, e esse ciclo, ele só vai aumentando. Propicia também o quê? Emprego, gente. Emprego. Emprego dá dignidade ao ser humano, dá qualidade de vida. E a inserção da classe C no mercado de trabalho, cada vez que passa mais. Porque se vocês forem observar, pesquisarem, vão no Beleza Natural, na sua cidade, na sua região, pesquisem, entrem lá e percebam a quantidade de profissionais envolvida naquilo ali, é muita gente. Eles são grandes, são imensos. Aqui na cidade eu conheço pelo menos 2 centros de beleza natural. Eles são imensos. É muita gente, é muita coisa movimentando ali. Isso dá emprego, dá inserção da classe C no mercado de trabalho. E ela ainda tem mais, vamos avançar mais, política de primeiro emprego. Ela ainda tem a política do primeiro emprego, que é muito importante. É muito importante. E nós sabemos o que é difícil, muitas vezes. Sempre se requer uma experiência. Fulano, que experiência? Mas se aquela pessoa, aquele jovem não tem experiência, ele não vai ter emprego nunca. Então, a política do primeiro emprego é muito importante. E a Helena, Heloísa Helena, a Zica Assis, ela também mantém todas essas estruturas. Então, podemos enumerar aqui quantas coisas, né? A importância dessa empreendedora aqui no nosso país, a influência dela é muito grande. Tanto que, no ano de 2013, ela entrou na Forbes como uma das 10 mulheres mais poderosas no mercado econômico profissional. Então, é muito interessante, né, essas histórias de tirar o fôlego, realmente tiram o fôlego. Se nós vamos pensar, não é simplesmente um creme. Não é isso. Não é isso, é muito mais. É muito mais. É a ideia, é a inovação, é a fórmula, é como a dedicação, a dedicação, é o acreditar. Exatamente. Acreditar, é a resiliência. E com certeza, você passou por vários momentos difíceis. Aqui na cidade, eu recordo que tinha uma época que em cada shopping que você ia tinha um box do Beleza Natural. Isso não acontece mais. Quer dizer, isso aí
deu uma modificada, voltou realmente para os centros, porque a efetividade é nos centros. Sabe por quê? Porque lá no centro você aprende como usar. E se você simplesmente compra num box, você não tem aquela estrutura do conhecimento, da informação, porque até a forma de usar os produtos. E eu acredito também, Gema, que é preciso que o cabelo esteja preparado. Você já tenha utilizado inicialmente aquele produto de alguma maneira, você saiba realmente usar. Não é só você comprar o produto. Como você falou, a Zika, ela não é só comprar, não é só o produto. Você precisa preparar o cabelo, você precisa saber usar, você precisa equipamento usar. Então, você precisa primeiro ir para o centro, tomar toda aquela interação sobre o uso do produto, preparar seu cabelo para isso. Aí, depois sim, aí você pode comprar o produto e passar para usar, né? Aí, o que aconteceu? Mudou um pouco. Em vez de ter esses boxes nos shoppings, hoje a loja é no próprio centro. No próprio centro do Beleza Natural tem a loja. Ou seja, você entra, tanto que é interessante, você não tem um percurso a fazer no Beleza Natural. Quando você chega, você é recepcionado e ali as funcionárias, elas te orientam o que é que vai acontecer. Se você nunca foi, você vai para uma profissional especializada que ela vai fazer uma avaliação do seu cabelo e tal, te orientar o que fazer. E depois disso, você tem um percurso a fazer dentro daquele centro especializado. Então, assim, é muito interessante. Porque você recebeu o cliente de uma forma que você informe. Eu sou uma amante de informação. Eu preciso de informação. Eu não sei quanto a vocês que estão me ouvindo, mas eu preciso de informação. Eu preciso de respostas para minhas perguntas. Então, se você chega num local onde você é acolhida por uma pessoa que vai te entrevistar, te fazer uma anamnese, é muito interessante. Então, essa anamnese, essa conversa, para saber o que é você, a história do seu cabelo, do que é que aconteceu e tal. Então, faz a diferença porque ali a profissional te orienta os produtos, tudo. E realmente, quando você sai dali, você entra por um lado, você recebe tipo um guiazinho assim, uma fichinha. Passo 1, passo 2 e tal, exatamente isso. Aí você vai passar por ali. Se for necessário, desembaraçar o cabelo, cortar. Se vai ser só hidratar, se vai aplicar um dos produtos relaxantes, que tem algumas linhas, eu não sei especificamente quais, mas tem as linhas dos relaxantes. Se vai pintar, quais são os tons adequados, se vai cortar. E aí você, quando termina, você ainda compra os produtos que ela te indica adequados para o seu cabelo. Então, assim, esse método é inovador de Heloísa Helena, do Beleza Natural. Então, eu acho isso uma história de tirar o fôlego, porque cada um na sua expertise traz todo esse arcabouço, toda essa parte prática. Não é só teoria, é uma parte prática do que é da insatisfação que gerou até o produto, até o desenvolvimento e a continuidade. Porque laboratório de pesquisa não é para qualquer um. Isso. E ela tem o laboratório de pesquisa junto na indústria. Indústria não é para qualquer um. Você tem indústria. Indústria é muito... Não é para qualquer um. Não. Uma indústria, laboratório de pesquisa, centro de treinamento, de disseminação. E aí, quando ela tem a indústria, a indústria já abraça outros tipos de profissionais também. Exato. Porque se o primeiro emprego, se pessoas que têm uma menor condição financeira, digamos assim, pode trabalhar no centro, pode trabalhar assim, na indústria, nós já precisamos de técnicos, né? Precisamos de pessoas com mais estudos. Então, se transformou, essa empreendedora se transformou num centro realmente de referência de vários tipos de profissionais diferentes. Né? Quando você tem a indústria, você tem a administrativa, você tem a gestão, você tem tantas coisas diferentes. E aí a gente vê como um empreendedor trabalha para o sistema financeiro de um país. Exatamente. De um país. Porque você falou do corpo técnico científico, mas os serviços gerais também existem. Existe, né? isso. Então, abraça toda essa questão de profissionais diferentes, toda a cadeia profissional diferente. Até isso. O pesquisador, porque no laboratório o pesquisador, aquela mente inquieta. Isso. Vamos pesquisar isso, como aplicar até chegar no produto final, bem ali. Né? Então, eu acho isso realmente, gente, história de tirar o fôlego. E vocês aí que estão nos assistindo, nosso canal do YouTube, não esqueça, dê seu joinha, comente, compartilhe, dê sugestões, fale alguma coisa sobre histórias também. Isso quer dizer
Conte sua história. Conte sua história. Sugira, pergunte. Isso, assim, outras histórias que você gostaria de ser contadas aqui. Né? Interaja conosco para a gente saber, né? É o termômetro. Nosso termômetro aqui, se nós realmente estamos conseguindo atingir o nosso público. Ou se, só que sempre há maneiras de se melhorar, de estar sempre em movimento, inovando e melhorando. Então é importante que vocês vão conversando com a gente, vão dando esse feedback. É importante. E quanto a essa questão de exemplos de persistência, de resiliência, que é uma característica que a gente vê aqui de todos os empreendedores. Até agora, tudo que a gente vem falando e comentando, as histórias de tirar o fôlego, todas elas têm essa característica da resiliência, de não admitir a derrota, de não admitir que chegou ao final sem ter chegado ainda. Nós temos um outro muito interessante, que é um exemplo de resiliência máxima, que é o Coronel Sanders, do KFC. Aquelas coxinhas fritas que a gente gosta e que chegou aqui também ao Brasil. O que eu achei de extremamente interessante da história dele, de uma história de vida também de várias dificuldades, é que ele começa a empreender aos 40 anos de idade. Já madura, né? Já é uma pessoa madura, já é uma pessoa assim, poxa, mas eu com a cidade, que alguns podem pensar assim, toda a cidade começa a empreender, mas não. Aos 40 anos de idade, ele começa a empreender e, sendo que esse negócio dele só decora mesmo, só é agora. Ele já está com 65 anos. Ele começa aos 40, decora aos 65 e passando por diversas crises, inúmeras crises, como nós vimos aí com outros empreendedores. Mas, aos 70 anos, ele vende a KFC por 2 milhões de dólares, estamos falando de dólares, e aí ele cria um novo restaurante. Entendeu? Só para dizer assim, agora para não ficar de zero, para desempatar dinheiro, para tirar aquela filipeta, como diz aqui. Vamos tirar essa filipeta agora, né? Esnobou. Ele esnoba aos 70 anos de idade. Então, o exemplo dele é esse exemplo de resiliência, passando por diversas dificuldades da infância, perde a carreira de advogado, teve um casamento infeliz, né? Passa por diversas perdas e conflitos em sua trajetória, mas nos deixa este exemplo de resiliência máxima, fazendo tudo isso, e aos 70 anos de idade, ele tem uma virada de jogo e consegue um reconhecimento mundial. Então, trago esse coronel, conhecido como Coronel Sanders, do KFC, como este exemplo de resiliência máxima na área de empreender. Então, mostrando o retorno para a sociedade dos empreendedores. Aqui no Brasil, o que a gente vê muitas vezes é que o empreendedor é tido como um inimigo dos funcionários, dos colaboradores, porque e, na verdade, não. Enriquecer nas minhas costas. A gente já ouviu isso várias vezes. Sim. Porque você está querendo enriquecer. Quando é ao contrário, é quem sustenta a questão financeira de diversos países, como o nosso aqui no Brasil. Porque o empreendedor aí, todos esses exemplos que a gente deu, quantas pessoas trabalham? Exatamente. Porque alguém teve essa coragem de colocar o seu negócio, de inovar, de colocar a sua ideia em ação, de estar utilizando os obstáculos como um impulsionador para ir para a frente. Em relação ao que você falou, Núzia, dos empregos, nós trouxemos em outro podcast, eu vou repetir para vocês, porque a informação boa, ela deve ser repetida. Que a revista Exame, ela fez uma pesquisa, né, na parte dela de economia, foi agora do mês de janeiro de 2023. Isso é um dado recente. Um dado disponibilizado pelo Sebrae mostrou que baseado também no cadastro geral de empregados e desempregados aqui no país, existe esse cadastro chamado CAGED, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aqui no Brasil. Mostrou que as micro e pequenas empresas foram responsáveis no mês entre novembro e dezembro por mais de 93% dos empregos formais gerados aqui no Brasil. Então, mais de 93% dos empregos gerados aqui no Brasil
foram por micro e pequenos empreendedores. Então, o que demonstra isso? O tanto de emprego, de renda que é gerada pelos micro e pequenos empresários aqui do nosso país. Então, de forma alguma, nós queremos ou nós vamos enriquecer às custas de ninguém. O empreendedor, nós empreendedores, estamos aqui para quê? Para gerar mais empregos, mais produtividade e mais satisfação, porque essa satisfação vinda do empreendimento dar certo, ela é única. A satisfação, o entusiasmo, a qualidade de vida advinda do empreendedor, ela é maravilhosa. Então, para todos envolvidos naquela cadeia, porque não é um só. Todos envolvidos naquela cadeia produtiva, naquele empreendimento, naquela visão empreendedora, serão beneficiados. Essas histórias de tirar o fôlego vem mostrando mais uma vez que no mundo do empreendedor, a gente pode até prender o fôlego, mas a gente nunca perde o fôlego. Nós vamos, mais uma vez, com mais fôlego ainda, com mais ânimo ainda, continuar para frente, sempre para frente. A gente não pode deixar que aquele obstáculo ele seja uma parada. Isso. Né? Ele seja o final. Ao contrário, não pode ser o final. Ele pode ser até uma parada para você receber aquele fôlego de novo e continuar. Mas nunca que seja um ponto final. Sempre um ponto de segmento. Exatamente. Um ponto de segmento para uma nova direção, para uma nova ideia, para um pouco a mais. Né? E é isso que o propósito de contarmos essas histórias, de tirar o fôlego, é esse. Para que essas histórias sirvam de quê? De um incentivo para a continuidade do empreendedor. Essa questão, você vê que não tem questão de idade, não tem questão de obstáculo, não tem... Todas essas questões podem ser superadas e podem ser utilizadas no seu empreendimento, né? O empreender quer dizer trabalhar para si, o empreender quer dizer trazer uma solução para alguém que está precisando. Soluções, e isso é muito importante, isso é muito real e isso pode ser utilizado em qualquer tempo, por qualquer pessoa. Exatamente. Empreender é buscar e dar soluções para os problemas. Isso. Isso aí é cheque. Empreender é buscar e dar soluções para os problemas. Isso. Sempre pensando nisso, é que nos encontraremos no próximo podcast com próximos assuntos muito interessantes e que eu aguardo vocês. Desejo uma boa semana a todos, mais uma semana de sucesso, de vitórias, desafios, mas sempre para cima, sempre para frente. De superação, de vitórias. Aguardamos vocês aqui a semana que vem no nosso canal JMUI Podcast. Se inscreva, bote o sininho para que nós podemos ter essa... Sinalizar, dos nossos podcasts. Boa final de semana. Até logo.